Glória a Deus. Benção, pastor Fábio, é uma benção. Obrigado, viu? Pelo seu carinho, dedicação sempre aí, nos abençoando com seu louvor maravilhoso. E tem abençoado a nossa igreja com seu louvor, né? E quero dizer que nós estamos juntos na batalha, né? E a gente se fala aí quase todo dia por mensagem, né? E sempre dizendo, estamos juntos aí na batalha, né? A batalha é grande, mas maior é o Senhor. Amém? Vou convidar o pastor Lázaro chegar. Eu disse para ele antes dele pregar que eu gostaria de orar com ele. O pastor Lázaro é um homem de Deus que já serviu aí em 3 igrejas e fazendo um ano, né, pastor? Que está nos ajudando aqui, servindo aqui conosco, né? Veio para somar comigo, pastor Edmur, pastor Carmelo, e tem sido uma bênção com a sua palavra. E ele serve como missionário também, ajuda em missões, faz muitas coisas. E a luta é grande, né? E quem serve a Deus sempre tem uma luta. E ele tem enfrentado uma luta aí, às vezes enfermidade também, já passou por cirurgia, né? E na semana aí passando, né, sempre com um probleminha aqui, um probleminha ali de saúde, né? Ele com a sua família, a Marli está aqui conosco, né? E a gente sempre está junto. E eu falei, hoje eu gostaria de orar com ele, entendeu? Repreender essa enfermidade que tem vindo, né? E às vezes nem sempre a enfermidade aconteceu, né? Sabemos que no mundo espiritual, né, fala que Efésios fala que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e dominadores do mal, né? Então, no mundo celestial há uma luta grande, e ele entende muito disso, pastor Lázaro, e sobre a área espiritual. Às vezes a gente está passando enfermidade, a gente nem sabe aquele negócio, você está bem, de repente acontece uma coisa, fala, mas por que? Eu não comi nada, e dá uma dor, é dor de estômago, é dor no que, e fica aquele negócio, você fica mal. E normalmente quando você vai para a igreja, no dia de você ir pregar, ou de você ir para a igreja, ou quando você tem um evento, normalmente acontece. Às vezes na semana não tem nada, de repente acontece alguma coisa. Ou acontece alguns acidentezinhos que parece ser bobo, mas que machuca para atrapalhar. Então nós gostaríamos de orar. Eu gostaria que hoje que a igreja se levantasse e orar, estendesse a mão. Vamos orar pelo pastor Lázaro. E depois eu tenho certeza que ele vai ser boca de Deus para nós nesse domingo. Amém? Pai amado, nós te louvamos, Pai, e te engrandecemos o teu nome, Pai. Nós queremos apresentar diante do Senhor a vida do pastor Lázaro, meu Pai, que tem sido uma bênção no nosso meio nesse ano, fazendo um ano que está aqui conosco, meu Pai, nos abençoando, orando pela igreja, orando e ministrando a palavra sempre que pode, Deus, para nós. Deus, usando ele em outras igrejas, onde ele vai pregar, onde ele vai ministrar a tua palavra, ajudando em missões, ajudando não só apoiando físico, mas apoiando financeiramente muitas vezes, Pai, dando o seu melhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. E nós queremos hoje, Pai, como igreja, abençoar ele, meu Pai, e repreender todo espírito, Pai, de enfermidade que tem vindo sobre a vida dele, toda luta, Pai, se não pertence ao Senhor, Pai, que o Senhor tire em nome de Jesus, Pai, que o inimigo não o toque, Pai, assim como não tocou em Jó, que às vezes tirou muitas coisas de Jó, tentou contra a vida de Jó, mas não tocou na vida dele. E nós pedimos, Pai, que o inimigo não o toque, nem na sua família, meu Pai, na vida da Marli, Deus, na sua esposa, das suas filhas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor guarde essa família, Pai. No nome de Jesus, guarde essa família pastoral, Pai, em nome de Jesus, Pai, e derrama graça, Pai, como espírito, Pai, que ruim que tem tentado contra a vida dele, nós repreendemos. E Pai, como ministro do Evangelho, nós ministramos sobre a vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, para que toda honra seja dada ao Senhor. Nós agradecemos pela vida dele aqui, Pai, e que ele possa ser boca do Senhor nessa manhã, Deus, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Rogério. Obrigado, igreja. Tem sido dias difíceis mesmo. Eu venho acho que uns 2 meses enfrentando. Pode sentar um minutinho, já vamos na palavra. Vem enfrentando
lutas na área da saúde. Mas essa semana teve dias que eu não estava nem podendo ficar em pé. Essa semana. Aí eu orando e falando também com o pastor Fábio, onde está ele, deve estar lá para dentro, né? Nas lutas que o pastor Fábio tem passado com a filha. E essa semana teve outra intervenção cirúrgica, né, como o pastor Rogério já falou aqui. Eu pensei, não, o pastor Fábio vai estar lá ministrando. Eu sei que moído por dentro, né? Sofrendo, que dói, né? Tá lá acompanhando a filha todos os dias no hospital, já fez uma cirurgia, teve que reverter essa cirurgia novamente, né? E para um pai, para uma mãe, a gente às vezes até suporta a dor da gente mesmo, mas quando é com filho é mais complicado, né? Quando é com a gente fala, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser de mim, pode bater, pode chicotear, pode... Mas quando é com filho a gente não quer. E eu fico pensando nessa luta que o pastor Fábio, a esposa, tem passado. Mas glória a Deus que tem dado vitória. A cirurgia eu acompanhei também essa semana, foi bem sucedida, né? Graças a Deus. E já tem perspectiva de sair do hospital agora no início da próxima semana. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Eu falei, eu não posso, mesmo tendo dias que eu não pude nem ficar em pé essa semana, eu não posso deixar de ir pregar, porque se o pastor Fábio passa o que está passando, ele vai estar lá, como é que eu não posso estar? Glória a Deus pela sua vida. Amados, Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar aqui com vocês. São 11 horas agora. Eu sei que algumas igrejas que eu prego, eu pergunto para o pastor, né? Até que horas vai, né? E o pastor fala, você pode ir até a hora que você quiser, só que no horário certo a igreja vai embora. Você fica pregando sozinho aí. Depois, se quiser, eu deixo a chave da igreja para você. Então, o povo aqui tem horário para almoçar, né? Se eu ficar até muito tarde, o povo vai embora almoçar, eu vou ficar sozinho aqui, né? Só para quebrar um gelo aqui. E Paulo falando a Timóteo, ele vai dizer assim, não desprezes o dom que há em ti. Em cima dessa palavra, que está lá em 1 Timóteo, é só um trechinho do versículo, tá? Se você quiser abrir e conferir, pode. Mas em cima dessa palavra, Deus me deu alguns fatos sobre a vida de José. José do Antigo Testamento. O José, famoso José do Egito, né? E algumas curiosidades sobre José que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês podem estar anotando, né? Que eu achei interessante. O nome de José para mim é uma das personalidades mais fascinantes do Antigo Testamento. É uma das personalidades mais contagiantes do Antigo Testamento. E por que eu digo isso? Porque você vai falar assim, mas tem os patriarcas, né? Tem Moisés, tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó, que são considerados patriarcas. Mas quando a gente olha para a vida dos patriarcas, na vida de todos eles você vai achar uma vírgula, um senão. Moisés, Deus fez grandes feitos na vida dele, abriu o mar, conduziu o povo para sair do Egito, né? E através da vida dele aquele povo foi levado até entrar na terra prometida, né? Mas Moisés, antes de sair do Egito, matou um homem. Mas Moisés se irritou com Deus e com o povo e bateu na rocha. Todos eles você vai achar um senão. Davi é o grande patriarca de Israel, né? Israel se considera Davi como um grande rei e grande sacerdote. Davi cometeu diversos pecados. Davi foi um homem de guerra, um homem que pegou na espada, derramou muito sangue, um homem que cometeu várias transgressões contra Deus. Houve arrependimento, houve quebrantamento. Os Salmos mostram isso claramente. Foi perdoado, tenho certeza que morreu em paz com Deus. E assim nós teríamos uma vírgula, um senão. E de José eu não vejo nada. Eu só vejo uma pessoa grandiosa. Mas, no entanto,
o nome de José não aparece na formação das 12 tribos de Israel. O nome de José não tem o legado nas 12 tribos. Mas depois teve os filhos dele, Efraim e Manassés. Mas o nome de José não está. Se você pegar as 12 tribos de Israel, não tem José como uma das 12 tribos. José quase não é citado no Novo Testamento. Você vai encontrar 2 ou 3 citações para preparar esse sermão. Eu já sabia disso, eu fui procurar novamente, eu fui consultar. Você vai ver Estevão citando José lá em Atos 7, na hora do apedrejamento dele. Você vai ver na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, ele fala vagamente, passa quase que rápido, despercebido sobre José. Então José quase não é citado, não é lembrado. José foi um homem que passou boa parte da sua vida na prisão, injustamente. José foi lançado num poço e vendido como escravo pela inveja dos seus irmãos. Olha que história pitoresca. José, como disse, já não é nem considerado um patriarca. Ele foi lançado na prisão por uma trama de um suposto assédio sexual. Para quem já leu a história, o livro de Gênesis conhece a história da mulher de Potifar. Foi uma farsa de um assédio sexual. Então ele foi preso injustamente. E José foi vendido por 20 moedas de prata por seus irmãos, aos viajantes, aos comerciantes, quando ele estava no poço. Tiraram ele do poço e foi vendido por 20 moedas de prata. Qualquer semelhança com a traição de Jesus não é mera coincidência. Então eu trouxe aqui uma reflexão sobre a vida desse gigante, desse grande herói da fé que não é citado adequadamente lá na galeria, mas para mim ele é tão grande e tão digno de merecimento quanto os demais. O primeiro versículo que eu citei é 1 Timóteo 4,14, tá? Para quem não conhece, onde fala, não despreze o dom que há em ti. Mas nós vamos ver 4 coisas aqui interessantes sobre a vida de José, que fala conosco, que vai ter relação de alguma maneira ou com outra com a nossa vida. E eu me identifico muito em algumas coisas com a vida de José. O primeiro delas é José, o título, como que o pastor Edmur colocou lá, é As Fortalezas de José, seu dom de interpretar sonhos e o seu temor a Deus. Essas eram as fortalezas de José. E o primeiro reflexão seria José, o indesejado. E a gente vai ver que em Gênesis, aí você pode abrir Gênesis 29, verso 3. Vamos ficar de pé para ler esse primeiro texto, em reverência à palavra do Senhor, depois nós podemos sentar e dar continuidade. Gênesis 29, verso 3. Ele diz assim, ajuntaram-se ali os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, dava de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Depois o 30, verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Só esse versículo. Senhor, o que o Senhor falou comigo essa semana, através da leitura, através da busca, através da meditação desses versículos, da Tua palavra,
através da elaboração desse sermão, fala também ao teu povo, Senhor. Fala à tua igreja para que seja edificada na fé, para que seja enriquecida no conhecimento e para que o teu nome seja glorificado, Senhor, através dessa palavra. Que não seja eu, eloquência humana, que eu não tenho de fato também, nem a minha postura, nem a minha presença, nem o meu conhecimento, mas que o teu Espírito Santo tome o controle dessa pregação nesta manhã e traga uma mensagem de alegria, traga uma mensagem de renovo e de esperança para o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Pode se assentar. A Bíblia nos apresenta alguns personagens que viveram neste mundo e fizeram muita diferença. Pessoas que mudaram positivamente os rumos de uma família, de uma nação e até a história de todo mundo. E a gente vai encontrar na Bíblia a história de algumas pessoas que, se a gente for olhar humanamente falando, não era nem para ter nascido. E a gente começa a ler e procurar entender a história dessas pessoas, desses personagens que compõem toda a narrativa do Antigo Testamento, a gente fica intrigado. Pessoas cuja mãe não podia conceber, ou pessoas que tiveram uma infância difícil, de violência, abuso e perseguição. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, hoje, talvez alguns de nós tenham vivido assim. Talvez alguns de nós tenham nascido sob uma circunstância complicada, como o reverendo Antônio Carlos contou um pouco da história dele aqui no vídeo da oferta de alabastro, desde o nascimento. Pessoas que são rejeitadas desde o nascimento, pessoas cuja mãe não pode engravidar. Eu conheço em nossos dias, isso infelizmente tem aumentado cada vez mais. A dificuldade das mulheres para engravidar, ou porque prolonga demais, ou por conta de medicamentos, ou por conta das preocupações com o mundo, o medo de ter filhos. Está acontecendo uma série de coisas hoje em dia. Eu costumo dizer que antigamente as mulheres tinham, há meio século atrás, né, na época das nossas mães, as mulheres tinham 6, 7, 8, mãe, não avó, na época das vós era mais ainda. 10 filhos, 8, 10, não tinha dinheiro, não tinha recursos, né? Não pensava tanto, o que eu vou fazer para dar de comer para esses filhos, para essas crianças. Dividia o pouco que tinha, passava necessidade, sim, passava às vezes privações, mas fome não. Sempre tinha um pé de goiaba na casa do vizinho, você podia catar uma goiaba e comer, um pé de manga, né? Algum vizinho que tinha uma plantação de horta que dava um pé de alface, um pé de couve. A minha infância foi assim. E no final, tudo se acertava, não morria. Morria às vezes por doença, porque também o acesso à saúde era muito difícil naquela época, né? Hoje é difícil, naquela época era pior, e as pessoas morriam mais jovens, inclusive, por causa disso. Então, pessoas que viveram, especificamente as pessoas já de mais de 30, mais de 40, mais de 50, viveram uma infância difícil, pessoas que olham, que dizem assim, não era para eu estar nesse mundo, por que eu vim para esse mundo? Pessoas que têm uma história de lar complicado, de violência, de abuso, de perseguição. José teve tudo isso. Além de ter nascido numa situação onde a mãe, como mostra que nós lemos aqui no capítulo 30, não podia gerar filhos, ele cresceu num lar complicado, onde o pai tinha 4 esposas, né, 2 esposas e 2 concubinas, mas as 4 fazendo função de esposa. Total de 12 filhos distribuídos, matematicamente não lembro, mas 2 aqui, 2 de uma, 4 de outra, mais 2 de outra.
Seus irmãos não eram boa coisa, como o texto também mostra, né? Eram violentos, pessoas violentas, vingativas, mataram um homem. Rubem e Simeão matou um homem na sua fúria, na sua ira. Eles só se associavam para fazer o mal, tal ponto que José chegou a falar isso algumas vezes, a Jacó, perdão, a respeito dos seus filhos. Então esse era o ambiente que José nasceu e viveu. Nós temos ainda como exemplo Samuel, que foi um grande profeta, cuja mãe era estéril também, e desesperada, né? Ana, desesperada, gritava para Deus, assim como Raquel fez: dá-me filhos, senão morro. O desespero. Hoje as mulheres não querem ter filho. A gente vê em filmes de época aí a realidade. Naquela época era o contrário. A mulher que não podia dar filhos, ela se desesperava porque ela não tinha valor nenhum. A mulher só tinha valor naquela época, naquele contexto, como ainda é hoje em algumas culturas, se ela der filhos. E quanto mais filhos, mais abençoada ela é. Se não dá filhos, o cara troca por outra, ou traz outra para morar dentro, junto. Era assim que funcionava e assim ainda é hoje em algumas culturas. E a nossa geração, hoje as mulheres não querem ter filhos. Então Samuel foi uma pessoa que também viveu uma situação. Moisés foi lançado num cesto de vime por causa da matança dos infantes. Pessoas que Deus tornou pessoas grandes no reino dele, para conduzir o povo dele, para formar uma nação, mas pessoas que tiveram um nascimento complicado, uma infância complicada. Davi teve uma infância complicada, também a Bíblia relata, foi perseguido pelos seus irmãos. Davi era desprezado pelos seus irmãos. A Bíblia diz claramente isso. Então, uma pessoa que nasce e vive por algum tempo sob tais circunstâncias, parece que tudo é mais difícil. Enquanto você está vivendo aquela situação, parece que tudo é mais difícil. Parece que todo o universo conspira contra você. Essas pessoas têm a opção de escolher por dois caminhos. Elas podem canalizar o seu infortúnio para o mal, para fazer o mal e viver a vida praticando maldades, como fruto daquela condição que ela viveu quando era criança, ou ela pode canalizar para fazer o bem. Não quero que seja assim com os meus filhos, não quero que seja assim com a minha família, não quero viver tratando as pessoas como eu fui tratado. Ela tem dois caminhos, e quando ela escolhe praticar o caminho do mal, ela pratica no mínimo 2, 3 vezes pior do que aquele mal que ela recebeu. Ela vai se tornar uma pessoa terrivelmente egoísta, uma pessoa terrivelmente violenta, uma pessoa terrivelmente arrogante, maligna. Mas essas pessoas que eu citei aqui, especificamente, sobretudo José, não canalizaram toda a violência, toda a rejeição, todo o desprezo que sofreram para fazer o mal. José foi uma pessoa que viveu para fazer o bem, fez o bem para a sua família, fez o bem para os egípcios numa situação e numa condição onde ele é escravizado, e por fim, fez o bem para a sua família quando a família precisou dele. Quando os irmãos de José chegam para José, lá por volta do capítulo 40, mais ou menos, 40, 42, que vem do Egito, irmão, pensa bem, passou pela minha cabeça isso. Pô, esses caras vêm aqui, esses caras pegaram e me jogaram num poço. Eu tinha 13 anos de idade. Não, perdão. 13 foi o tempo que ele ficou preso. Cerca de 16, 17 anos de idade.
era um garoto entrando na adolescência, com projetos de vida, pensando em fazer coisas. Os caras foram jogar ele num poço, e não bastasse isso, venderam ele por 20 moedas de prata, como escravo. Fui parar na prisão, fiquei quase 13 anos na prisão. A Bíblia não dá o número ao certo, mas o tempo que ele entra, o tempo que ele chegou no Egito, o tempo que ele saiu da cadeia e se apresentou a Faraó é cerca de 13 anos. Então nós não temos o tempo certo aí, quanto tempo ele ficou na casa de Potifar, mas fazendo uma conta redonda aí, 13 anos. Pensa bem, humanamente falando. Quando você lê esse texto, você vê a grandeza do coração, a natureza de José. Quem era José? É naquele momento que você faz um mapa espiritual e emocional de José. Fala, esse cara é grande. Esse cara é gênio. Esse cara merece tudo que ele tem para merecer nesse mundo. Ou merecia, né? Você olha para aquilo ali, chega para os irmãos, ele começa a chorar, ele abraça os irmãos e perdoa os irmãos. Ele cumpre cabalmente o papel para o qual Deus, apesar do sofrimento, apesar das diversidades, o papel para o qual Deus o colocou. José não foi nada. Não foi uma das 12 tribos. José não é referido na galeria dos heróis da fé. José só serviu para Deus como um elo para cumprir a promessa que ele fez a Abraão. E de ti farei uma grande nação. Depois outra vez Deus fala para Abraão, a sua geração será peregrina por 400 anos em terra estranha. E depois de lá os tirarei com mão forte. Todas as promessas que Deus fez, ali, quando a história do povo hebreu, que não era judeu ainda, ela podia ter sido acabada, dissipada ali, quando eles já estavam passando fome. A primeira vez desce os irmãos para o Egito para pedir alimento, José os reconhece, coloca ali um objeto para poder trazer o pai. Ali a fome era tão grande fora de outros povos, de outras nações, que todas as nações vinham comprar cereal no Egito, e muitos se tornaram inclusive escravos no Egito, por conta dessa fome, a Bíblia relata. E ali podia ter acabado a história deles, se José não tivesse sido plantado dentro do Egito. Ou eles podiam ter sumido, ou podia não ter história escrita a respeito deles. Veja que José ele foi o elo da corrente que Deus precisava para ligar as duas partes, até chegar em Jacó e toda aquela situação de fome, de seca que estava passando, e dali eles se instalarem com honras no Egito. Eles viveram bem, viveram com honras, e às vezes até viram outro faraó, porque depois que veio outro faraó mudou. Mas naquele momento ali eles foram recebidos com honras, e o faraó falou assim, prepara a melhor terra e instala o seu povo. E José falou que nós queremos a terra de Gósen, eles são criador de gado, eles vão criar gado lá em Gósen, ou Gósen, não sei como é que seria a pronúncia correta. Então José, o indesejado, José, o invejado, José, o desprezado pelos seus irmãos, cumpria nesse momento o propósito de Deus de ser o elo da corrente. Às vezes tudo que Deus quer de nós é que nós sejamos um elo da corrente, nos planos dele, nos propósitos dele. Talvez o nosso nome não vai ser escrito em nenhum lugar, talvez não vamos receber conhecimento. Eu conheço muitos pregadores, né, que são frustrados, porque falam, eu queria ser um pregador de multidões, como foi Billy Graham. Como pregador A, B ou C, começa a entrar numas de comparar. Eu queria ser uma pessoa influente, assim, assado. E às vezes tudo que Deus quer para você, Clodoaldo, é que você seja o melhor recepcionista da igreja. E seja uma pessoa abençoada por isso e abençoe outras pessoas. José, humanamente, se você olhar para isso aqui, você fala, José foi injustiçado. E não foi só injustiçado pelos irmãos, não. José tinha que ter mais honra.
Já tinha que ser mais mencionado. Olha esse homem. Um homem que era um homem de Deus, não recebeu as honrarias, mas os outros que cometeram um monte de atrocidades são considerados patriarcas, as pessoas mais importantes do Antigo Testamento. Parece, humanamente falando, parece injusto. Mas quando você olha para essas coisas, você vê. E o que nós aprendemos com essa primeira lição? Nascer e crescer num ambiente inóspito e tóxico não é sinônimo de derrota quando Deus tem um plano na sua vida. Se você já passou por isso e não entendeu isso até hoje, entenda. Se você nasceu num ambiente inóspito e viveu numa situação desfavorável, não é sinônimo de derrota, pastor Fábio, quando Deus tem um plano na sua vida. O segundo ponto, o indesejado, eu nomeei assim, o indesejado tinha um dom. E Gênesis 37, está aí mesmo onde a gente está lendo aí, do 5 a 8, ele vai dizer, um pouquinho para frente, umas páginas para frente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e palavras. José tinha o dom de sonhar e interpretar. Todos nós sonhamos, quase todas as noites. A maioria dos sonhos não tem significados importantes. Muitas vezes eles têm apenas relação com um dia agitado que nós tivemos ou algum sentimento que está nos incomodando. Mas às vezes temos sonhos que sabemos que são de grande importância e podem determinar o curso das nossas vidas. Interpretar sonhos ainda é um mistério para quase toda a humanidade. Há quem diga que teve um sonho com os números da loteria, foi lá, jogou e ganhou. Já escutou essa história? Eu já ouvi. Às vezes não aconteceu comigo. Eu não era cristão, eu tinha, acho que trabalhava numa empresa em São Paulo, eu sonhei com 5 números não tinha Mega Sena na época, acho que era, você ganhava no terno, loteria, loto, você ganhava no terno, na quadra, na quina, não tinha um negocinho antigamente? Não sei se existe isso ainda hoje. Tem ou não? Só vai ter alguém jogando aqui. Vai dar uma pegadinha aqui. Olha, faz muitos anos eu não era crente, gente, não jogo mais. E eu sonhei com 5 números. Isso aconteceu comigo. Eu devia ter uns 16, 17 anos de idade. Sonhei com 5 números, só que aconteceu. Um dos números eu não lembrei. E o quarto dos números eu confundi. Eu joguei, eu ganhei um terno. Não foi muito valor, sei lá, de R$1.000 hoje. O terno não dava muito. Ganhei, mas fiquei feliz. Mas falei, puxa vida, se eu tivesse interpretado melhor, eu tinha ficado rico. Naquela época, com 16, 17 anos. E já escutei muitas histórias de gente que ganhou loteria porque sonhou com os números. Então, é um dom de interpretar um sonho, pô. Né? Sonhos que preveem um acontecimento antecipadamente, como um casamento, a mudança de um emprego, ou até mesmo a morte de alguém. Às vezes você conhece com gente que sonha, a pessoa fala, sonhei assim, sonhei assado. Eu já tive sonhos que eu previ a morte de alguém. Às vezes você não sabe quem é. Se tem alguém muito doente por perto, você já fala, fulano e tal. Os sonhos têm há sonhos que nos fazem acordar felizes, outros, no entanto, acordamos suados, aterrorizados, e às vezes tiram o nosso sono tentando entender. Esse era o sonho de Faraó. É um pesadelo, né, pastor? Você acorda no meio da noite, quando você vê, você está suado, você está... Eu, quando tenho pesadelo, eu acordo, eu levanto, eu vou pro banheiro, lavo o rosto, tomo água e fico um pouco sentado no sofá ou na mesa, tentando entender o que está acontecendo.
Esses pesadelo mesmo assim. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Falar comigo. Deixa eu tentar entender isso aqui. José sabia que o dom que ele tinha, esse dom era o mais valioso e que por caminhos difíceis e estranhos, o seu dom o levou ao palácio de Faraó para ser o segundo do Egito. As pessoas perguntavam para José, qual é a sua profissão? Eu sou interpretador de sonhos. Eu conheço marceneiro, pedreiro, engenheiro, advogado, meu cara é interpretador de sonhos. O que você faz? Eu sou interpretador de sonhos. Essa galerinha da internet hoje em dia, né? Naquela época, eu falava, não, hoje a minha especialidade é interpretar sonhos. Dentro da prisão, ele interpretou um sonho lá dos dois servos do faraó, falou, você vai morrer, ou você vai viver. E acertou os dois. Então ele já fez ali um estágio, né? Ele estava fazendo estágio. Ele falou, não posso errar com o faraó. Aqui se eu errar não tem importância. Estou dentro da cadeia, mas com o faraó não posso errar. Porque se eu errar lá, ó, entendeu? Então José tinha uma profissão. O momento que você vive não determina quem você é ou onde Deus vai te colocar. Note isso aí. O momento que você vive não determina quem você é ou onde Deus vai te colocar. Eu passei por tantos lugares e tantas situações na minha vida e hoje eu olho para trás e eu falo, se eu tivesse pensado que eu me tornaria aquilo, que aquela circunstância daquele momento, eu não sou nada hoje, mas eu seria nada menos ao quadrado. Bem menos que nada. O que poderia ter ou fazer um jovem adolescente que estava crescendo numa comunidade nômade, numa família complicada, uma família que tinha 4 mães, com 4 filhos, seus filhos do mesmo pai, seus meus irmãos o desprezavam e odiavam. O que podia fazer um jovem há quase 3.000 anos atrás, vivendo numa comunidade nômade, não tinha o que a gente tem hoje, escola, faculdade, internet, todas essas coisas. O que podia fazer? Qual que seria a perspectiva de vida? Qual que seria o propósito de vida? A pergunta que sempre nos fazemos diante de uma situação como a de José é essa: qual será meu futuro? A gente, quando é jovem, pergunta, a gente me pega sempre perguntando, né? Qual vai ser meu futuro? Será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu não vou ter filho? Será que eu vou conseguir passar numa faculdade? Será que eu vou ter uma boa profissão? Será? Até quantos anos eu vou viver? A gente até uma certa idade é cheio de inquietação, né? Quais será que eram as perguntas que aquele José que cresceu naquela comunidade nômade, que era desprovido de tudo que a gente conhece hoje, de tecnologia, de recursos, de um monte de coisa? José tinha um dom. Esse dom o levou ao palácio de Faraó. Esse dom foi o elo da corrente que Deus usou. Esse dom o destacou em relação a seus irmãos. Fez ele ser grande, porque o sonho que ele teve se cumpriu. José sabia que Deus o havia dado um tesouro. O dom de sonhar e de interpretar sonhos seria a ferramenta valiosa no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Muitas pessoas nesse mundo ficam milionárias e ganham notoriedade apenas por ter um dom e usá-lo no momento certo com as pessoas certas. Uns têm dons artísticos, outros dom de fala, persuasão, um dom esportivo, habilidade com números. E a gente olha e fala, não entendo porque essa pessoa é tão rica, não entendo porque essa pessoa é tão bem sucedida, eu estou me matando de trabalhar aqui, eu não consigo pagar as contas. Mas o fulano de tal, porque ele sabe fazer umas embaixadinhas, porque ele sabe bater uma bola, tem não sei quantos Ferrari na garagem, quantos Maserati, quantos Lamborghini, quantos aviões ele quer, quanta mulher, quanto poder, quanto isso, quanto aquilo. Pessoas que têm o dom de falar.
dom da oratória hoje, né? Antigamente tinha valor, hoje tem uma geração aí de pessoas falando de oratória que não sabe nem falar direito, querendo ensinar os outros a falar. Essa geração como é que chama? Coach, os coaches, geração de coach. Tem coach para tudo, eu tenho vergonha de ver essas coisas. Horrível. Mas tem gente que tem um dom e o dom dela pega ele desse lugar aqui, ó, e põe nesse lugar. Se você olhar a história do Messi, menino pobre, de favela, ele tinha uma disfunção física. Uns falam que ele tem autismo, mas já li a respeito, diz que não é um outro problema que ele tinha. O que ele fez na última Copa do Mundo, a França ia lá e socava o gol, o cara ia lá, parecia o Satanás, virava e ia lá do outro lado e pá, fazia outro gol. A França teve o título 3 vezes na mão, o Messi tirou o título da França 3 vezes. Falei, meu Deus, o cara é um gênio. No auge do domínio futebolístico, que é uma Copa do Mundo, é a coroação. No último dia, no último jogo, nos últimos minutos, o cara mostrou quem ele era. Tira o menino lá da Argentina, da sua favela, da sua pobreza, e coloca ele no topo. Ah, Neymar é melhor. Cada um tem as suas preferências, né? E até acho que algumas coisas sejam mesmo, algumas coisas o Messi é melhor, algumas coisas o Cristiano Ronaldo é melhor. Não tem esse negócio de fulano é absoluto em tudo. Então, o que você é, onde você vive, o seu momento não determina. Terceiro, José, um homem que temia a Deus. Gênesis 39. Mais uma página para frente aí. 39, verso 9. Aqui é aquela situação onde a esposa de Potifar faz aquele círculo e arma contra ele. Aí Potifar fala, ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José não está falando de Potifar, José não está falando do faraó, José não está falando da sua própria vida. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? O temor do Senhor estava, mesmo passando por tudo que ele passou, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo desprezado, mesmo estando vivendo uma condição de escravo, ele diz, o meu Deus, eu tenho um Deus. Ele guardava o temor e a fé dele no coração dele. Destaca isso da sua Bíblia aí, essa parte onde ele fala, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus. Não era a circunstância, ele não estava preocupado com a circunstância. De fato, muitos têm dons. No entanto, mesmo sendo os dons dados por Deus, tais pessoas não reconhecem, não glorificam a Deus. E sendo assim, toda fama, toda riqueza, toda honra é passageira e só produz glória para si mesmos. Isso a gente vê constantemente nas mídias sociais. E é triste ver que muitas vezes, como diz o falecido poeta, os meus heróis morreram de overdose. É uma frase triste, né? Até mesmo para um ímpio, uma pessoa que talvez não conheceu a Deus, talvez falaram de Jesus, talvez não aceitou. E essa é a verdade. Essa frase do poeta é verdadeira. Janis Joplin, Elvis Presley, Michael Jackson, e vai. Você pode pegar tantos outros mais recentes. Pessoas famosas que tinham... Estava falando com a Marli sobre Michael Jackson essa semana. Pessoa que teve uma infância difícil, foi explorado, foi abusado.
vivia num mundo na síndrome do Peter Pan, porque você percebe que ele não cresceu emocionalmente. A dificuldade que ele viveu uma vida triste, uma vida de miséria. E por cima ainda parece, tem relatos que morreu pobre, perdeu toda a fortuna. Onde ele ia, tem um show dele no Japão, que eu acho que ele colocou mais de 1 milhão de pessoas naquele show que ele fez no Japão. Bem famoso, tem um vídeo no YouTube. Idolatrado, reverenciado como um deus, onde fazia shows, vendia milhões de discos. O popstar do mundo viveu uma vida miserável. Ele tinha um dom, ele tinha um talento, uma voz maravilhosa, dançava como ninguém. Não estou desmerecendo, não. Estou falando da condição de vida que ele viveu. E a gente vê isso no mundo. Então o dom, ele é dado por Deus. Deus dá dons para todo mundo. Todas as pessoas têm um dom. Recebem um dom de Deus. Um dom artístico, um dom, vários tipos de dons. E as pessoas começam a usar para glorificar a si mesmos. A gente sabe quem está por trás. Quem está por trás é Satanás, que usa e manipula as pessoas só para morte e destruição. A gente sabe disso. Quantos cantores, né? Poderia citar aqui. O dom, sem o temor de Deus, não pode produzir efeito positivo naquele que o possui e nem mesmo nos outros. O dom de José foi dado por Deus e reconhecido por Deus, porque José o usava para glorificar a Deus. E para finalizarmos, que eu sei que os irmãos, se eu não finalizar, vão embora almoçar e vão me deixar aqui, como eu disse no início. Para finalizar, o quarto e último, José sabia o momento certo de mostrar o valor do seu dom. José sabia o momento certo. Sabe aquela coisa que você tem, que você sabe que tem valor? Você sabe que tem valor, mas você sabe que o valor que tem aquilo só vai ser dado, só vai ser reconhecido diante da pessoa certa, no momento certo. José, talvez lá atrás, quando ele era menino ainda, não tinha maturidade, né? Muitas pessoas brincam, falam que José tinha um ministério da comunicação, porque ele falava demais, falava pelos cotovelos, e como ele falava demais, né, ele queria se mostrar melhor do que os outros, foi por isso que os irmãos dele se encheram de raiva dele, de inveja, e falou, vamos dar um fim nesse traste aqui. Porque ele falava demais, mas ele era menino, ele era novo, ele não estava querendo se amostrar nem nada. Ele estava querendo dizer, olha, eu tive um sonho, tenho um sonho, eu quero interpretar ele. Mas aos ouvidos dos irmãos, aquela interpretação não soou bem. E claro que tudo exatamente aconteceu do jeito que ele contou para os seus irmãos. Mas eu creio que José aprendeu. E José segurou. Quando chegam para José e falam, olha, Faraó teve um sonho agora, esse sonho está perturbando, está tirando o sono dele. Nem já chamou os magos aqui do Egito, ninguém soube interpretar o sonho. E nós dissemos que você sabe, você tem o dom de interpretar sonhos. José falou, é agora. Esse é o momento. O lugar certo, a pessoa certa, no momento certo. Vou contar uma historinha que talvez você já conheça, para finalizar e ilustrar essa situação. Você conhece a parábola do relógio velho? Um pai, antes de morrer, disse ao filho, este é um relógio muito antigo do seu bisavô, tem mais de 200 anos. Antes de ficares com ele, vai ao café da rua e tenta vendê-lo para ver quanto vale. O filho foi lá, quando voltou, disse que o conseguiria vender lá no café por 10 reais. Então o pai disse,
Agora vai à relojoaria e faz a mesma coisa. O jovem assim fez, e na relojoaria conseguiram uma oferta de 30 pelo relógio. O pai disse: agora vai ao museu e mostra lá esse relógio. Quando ele voltou, disse ao pai animado: no museu me ofereceram R$ 500 pelo relógio. O pai então disse: eu queria que aprendesses que o lugar certo valoriza o teu valor da maneira certa. Não fiques irritados por não te valorizarem no lugar errado. Então o pai disse: agora pega o relógio e vai no museu e veja quanto te oferece pelo relógio. E o filho disse: no museu me ofereceram R$500.000 pelo relógio. O que vejo de extraordinário nesse episódio não é o fato de José ter interpretado o sonho de Faraó. Foi a forma com que ele conduziu a interpretação e deu o desfecho do sonho. José sabia que podia acontecer. José não foi lá para ter um emprego, para pedir um emprego. Mas José levou o seu currículo pronto, na sua mão. E quando o faraó perguntou: o que é que eu faço? Ele interpretou o sonho. Ele fez a pergunta ali: contrata pessoas para administrar o teu reino durante os 7 primeiros anos. E esse administrador tem que fazer assim, 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 assado. Juntem celeiros. As pessoas vão vir, porque a fome vai crescer. O faraó vai engrandecer. O Egito vai alimentar esse povo. As pessoas vão trazer gado, vão trazer riquezas, vão trazer tributos. E muitos se tornarão escravos de Faraó. O faraó olhou e falou: pô, o cara é um gênio. O cara que está diante de mim é um gênio. O cara, além de interpretar o sonho corretamente, ele me disse o que eu tenho que fazer. E disse para José: não há ninguém melhor do que você para fazer isso. O momento certo, uma pessoa certa, a situação certa. José levou o currículo. Depois, diante das qualificações de José, Faraó ficou extremamente impressionado. Não restou outra opção senão colocar José como gestor de todos os seus negócios diante de tanta lucidez. É como se ele dissesse: eu não preciso procurar. Eu não preciso abrir vaga no LinkedIn. Eu não preciso abrir concorrência. Está diante de mim. A pessoa está diante de mim. A gente sabe que espiritualmente Deus estava no negócio. A gente sabe que tudo aquilo ali passava nos planos de Deus, porque Deus é Senhor da história. Deus é Senhor da história do Egito. Deus é Senhor do seu povo. Mas José fez a parte dele. José sabia que todo aquele sofrimento o havia preparado para aquele momento. Todo sofrimento de José, todo sofrimento, preparou ele para aquele momento. A humilhação, o desprezo, a vergonha, o cárcere, a trama da esposa de Potifar, tudo canalizou. Quantas vezes a gente pega na nossa vida e olha as lutas que nós passamos no trabalho, com a família, problemas de infância, e hoje você olha, você é uma pessoa bem realizada, uma pessoa que tem paz na sua casa, nos seus negócios, e você fala assim: tudo que eu passei me trouxe até aqui. Ou como diz outro poeta: tudo são pontes, as pontes que trouxeram, que me fizeram chegar aqui. Para nós que somos cristãos, a gente entende que Deus tem um propósito em todas as coisas. Às vezes nós estamos, eu disse aqui a semana passada, no meio do processo. Vida de cristão é uma vida de processos. O processo não determina o fim da sua história. Estou passando por dificuldade financeira, estou passando por problema emocional, estou passando por doenças físicas, Fábio. É o processo. Um dia você vai entender que tudo foram coisas que Deus usou para te levar a cumprir os planos dele. Aquele momento mudaria toda a história e toda a sorte da sua família e das gerações.
Quero que você fique em pé para orarmos. O pastor Rogério já vai chegar. Bem, acho que o pastor Fábio vai cantar mais um cântico. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo ensinamento que ela pode produzir em nós, Senhor. Que ela sirva, Senhor, para compreender melhor a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. Que ela sirva para nos colocar cada vez mais no centro da Tua vontade e ter paz, paz conosco, paz com o Senhor, paz com o mundo, Senhor. Que essa palavra possa produzir vida aqui nessa congregação, nesta manhã, aqueles que nos acompanham pela internet ou aqueles que ainda vão assistir ao vídeo depois, como desdobramento desse culto, Senhor. Que alguma coisa que foi falada aqui nesta manhã, talvez uma pequena citação, talvez uma pequena frase, Senhor, possa impactar as vidas dos nossos irmãos, dos teus filhos, Senhor. Possa produzir vida na igreja. Assim oro e agradeço, em nome de Jesus.